Boa noite já para os irmãos, já o pôr do sol. Vamos ao hino, o mercado está vazio. Mais uma mensagem. Ante a ordem do Senhor, os inimigos ressuscitam entre os anos e louvor. Nossos pais em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. Mais uma mensagem, já de sábado, né? Pôr do sol, sexta-feira. Fechar os olhos para nós falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Cristo, sinais e volta de Jesus é para nós subir para o céu junto com os mortos. No momento a porta da graça em cima vai se fechar, embaixo está fechando toda hora. As pessoas do YouTube vai bater na porta, na hora que ela estiver fechada, envia a verdade de outra forma, quase me usar. Agora tem poucos, sabe o que eu posso fazer, né? Minha missão é o que eu estou fazendo, pregar o evangelho. Agora decidir batizar é a pessoa. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:15. Pensei em nome de Cristo. Amém. Olha,
O título da mensagem hoje é Jesus vai levantar acho que é 7 ou 9 vezes da terra. A primeira vez Jesus já levantou da terra, foi na sua ressurreição, que está em Mateus 28, de 1 a 7. Mateus 28, de 1 a 7. Então vieram um anjo do céu, sentou-se na pedra, o seu brilho era como relâmpago, né? A volta de Jesus, Mateus 24, 27, esse anjo é Deus, né? Falou o anjo é Deus, e os anjos não tinham como ressuscitar Jesus, porque Jesus é o Criador e Salvador. Não está na Bíblia, eu falo. As mulheres vinham na manhã da ressurreição, que Roma, a besta do Apocalipse, tirou o mandamento, toda a lei, 950 capítulos da Bíblia, dizendo para comer a Jesus, que tirou também fora os 3 tempos e meio, Daniel 7, 25, os tempos e a lei, meia-noite, um dia, meia-noite de 8, que é pôr do sol, todo o sacrifício de Cristo para trás, só de dar ressurreição de Cristo para trás, todo o livro de Mateus também, colocou 7 livros lá, juntinho de Macabeus, Tobias, 2 Macabeus, Tobias, Eclesiástico, Baruque, Sabedoria, tem mais outro, Judite, Tobias, 2 Macabeus, 1 Baruque, 5, Eclesiástico 6 e Sabedoria 7, certo? Muito bem, é o sacrifício de Cristo, atrás tudo se perdeu pelo chão, Moisés foi para o céu, que foi salvo no Jesus que viria do Velho Testamento, e nós estamos sendo salvos no Jesus que veio. Mas agora, ele não foi isso aqui, não foi, primeiro ele nasceu, ele veio do céu, não veio de Maria, depois ele nasceu. Primeiro, segundo, ele ressuscitou. Primeiro, ele ressuscitou. Segundo, ele subiu aos céus. Está em Atos 2:1, ou Atos 1:1. Vocês vão encontrar. Terceiro, Daniel 12:1 diz que eis que naquele tempo levantará Miguel, o defensor do seu povo, e os seus anjos da terra. Já diz, levantará da terra, que ele ressuscitou, foi para o céu. E os mortos, haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Será salvo todo aquele que achar escrito no livro da vida. Muitos que dormem no pó da terra. Está vendo ali que tudo é levantando, né? Levantando da terra. Uns para a vida eterna. E tem outro que eu vou deixar para depois. Primeiro Jesus levantou dos mortos, levantou para cima da terra, de cima da terra pelos 40 dias, há 2000 anos atrás, para o céu. Terceiro, levantará da terra o defensor do seu povo. Já contando isso aí, os mortos justos. E 1 Tessalonicenses 4,16. Então será soada a voz, a trombeta, os anjos posicionar, porque Jesus não precisa de nada para vencer Satanás. E a última voz do arcanjo, que é só a divindade é que sabe, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Batendo com Daniel 12:1. Muitos dormem no pó da terra. Depois nós, os que ficarmos, iremos numa piscar de olhos, seremos transformados junto com os mortos justos, e assim estaremos para sempre nos ares. Primeiro, Jesus subiu dos mortos para a terra, da terra subiu para o céu. Na sua vinda, os mortos vão ressuscitar, que também está subindo, como a ressurreição de Cristo é para o céu. 3. Depois, 4, juntará com nós vivos e para sempre nos ares. 5, os anjos, não sabeis vós que os anjos são administradores daqueles que vão herdar a vida eterna? Eles vão subir, Mateus 24:30, eles vão subir, que no final virá os anjos, separará uns dos outros, os bons para a vida eterna e os maus para o eterno. Muito bem, vida eterna. 5, né? Com os anjos. Agora,
Sexto, quinto aparelho. 4 classes de pessoas ele vai achar na sua segunda vinda agora. Justos, vivos e ímpios vivos, justos, mortos e ímpios mortos. Mas tem um quinto. Lembra que Daniel 12 fala que muitos do homem da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para o eterno? É os que matou ele. Então são 5 classes. A segunda ressurreição do ímpio, ela já começa na segunda vinda de Cristo, crucificou ele. Apocalipse 1:7, virá nas nuvens do céu com todos os anjos, todo olho, verá até os que se traspassaram. Diz que quando Jesus estava aqui, ele chamava as pessoas pelo nome, quando ia ressuscitar, que se ele falasse, ressuscita, todos os mortos ressuscitavam. E as trombetas que vai vir. Então não tem nada secreto não, isso é conversa para boi dormir. Salmo 19:10. Então, sexto, né? Muito bem, sexto. Sexto não, que esses vão voltar. Sexto, quinto que eles vão achar 5 pessoas. E quinto, com os anjos, ou sexto que vão subir. Esses vão voltar de novo. Agora, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para ti guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, comida, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Tropeçar com o seu pé em pedra, que eles dizem que o tempo de angústia nós vamos ficar sem Jesus, cara a cara com a lei. Os anjos, que nós vamos estar na presença deles, vamos ficar buscando Deus. Jeremias 35, tempo de angústia de Jacó, o respaldo final para Jesus voltar. E quem nos salva? E quem vai saber quem é esses anjos? Se não são 3 a divindade. 3 anjos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vai acompanhando aí, que você vai negociando. Isaías 33:16. As tuas rochas serão a tua fortaleza, quando o mundo vir para matar nós, pois para sair a marca do inferno. O teu pão e a tua água lhe será certo, praga nenhuma chegará a sua tenda, porque os teus anjos darão a seu respeito para que vos guarde. Muito bem, acho que já é o sexto. Vamos ver aqui agora. Mateus 2:30. Mateus 2:30. Mateus 2:30. Mateus 2:30 que eu tô achando esse negócio. O título da mensagem é Mateus 2:30. Não tem Mateus 2:30 aqui não. Mateus 2:30. Mateus 2:30. Acho que é Mateus 28:30. Mateus 2. Bom. Daniel 2:3. Mateus 2:30. Volta de Jesus. Subir com Mateus 24:30. O sol não dará sua claridade, a luz se tornará como sangue, as estrelas cairão no firmamento. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem nas nuvens do céu. Mais uma vez a morte do ímpio se tiver. Então as tribos velarão e lamentarão. 2 Tessalonicenses 2:8. Será revelado o nome daquele de guarda, o filho da perdição, no qual o Senhor matará com o sopro da sua vinda e com o resplendor da sua glória. Na sua volta. Se tiver, que eu acho que não tem. E a sexta praga, Apocalipse 16:12. Dragão, besta, Roma, os falsos profetas, os evangélicos aí, já tem evangélico, muito evangélico, pastor descobrindo a verdade, que é uma só, o remanescente, Romanos 9:17, Jesus na graça, antes da fundação do mundo, no velho e no novo, e os 10 mandamentos, a lei de Deus, não para mim ser salvo, mas porque eu estou salvo em Cristo. Isaías 8:20, já leu o testemunho, se ele não falar de maneira, jamais verá alvo. Mateus 5:17, Jesus falou, mas aquele que cumprir e ensinar será considerado grande no reino de Deus, com a justiça não da lei, das obras. Os judeus lá, rabinos, porque está aceitando. E o dia de adoração, sábado,
Lucas 4,16. Jesus era como de costume. E o remanescente vivo, as 3 características. O dragão está irado e desesperado contra esse povo e a igreja, a adventista aceita, né? Que ela é profética, mas não é popular, tem mais 400 junto que ela é da reforma, porque guarda os 10 mandamentos de Deus, mas é salvo por Cristo. Apocalipse 12:17. Muito bem. Agora, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Êxodo 8, verso 2, o Deus maior rã caiu sobre Faraó. Engana com prodígios, curas falsas, não tem ressurreição falsa. Vão aos reis do mundo inteiro com o fim de uni-lo para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Liga com Daniel 12:1. Haverá tempo de angústia, Miguel e os seus anjos levantará da terra, e haverá tempo de... Não. Apocalipse 17:14. Eles lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, e os seus anjos chamados eleitos e fiéis. Daniel 12:1 também fala quase a mesma coisa. A primeira coisa que a Bíblia mais fala é sobre o reino de Deus, umas 2.000 vezes. A segunda é sobre o dinheiro. E a terceira é sobre a volta de Jesus, mais de 1.500 vezes. O primeiro terreno, sobre o dinheiro. A primeira semente, terreno somos nós. A palavra, a semente é a palavra e o joio é Satanás. A primeira semente foi jogada no meio dos espinhos. São aquelas pessoas que ouvem. Mas os prazeres, os negócios, as riquezas, as preocupações, o dinheiro aumentam e sufocam. Seus frutos nunca amadurecem. E a quarta semente foi jogada, que tem mais 2, a pedra, coração duro, e não aguentou a primeira tentação, e a outra na beira das estradas. A quarta semente foi jogada num terreno, são aquelas pessoas que recebem com coração bom e obediente. Segue até o tempo do fim, produz 30, 70 e 100. 30 o batismo das águas, Roma colocou por criança. 70 o juízo investigativo, Daniel 8, 12, 8, 14, até 2.300 semanas ser purificado. 70 semanas do povo de Israel, Daniel 9, 25. Menos 2.300 semanas dá 1.810, com mais idade de Cristo, 1.844. Com Apocalipse, primeiro anjo, das 3 mensagens angelicares, Apocalipse 14, 6. Viu o primeiro anjo voando pelo meio do céu, dizendo: temei a Deus, dá-lhe glória a todas as nações, tribo, língua e povo. Último sinal com Mateus 24, 14. Tema a Deus, dá-lhe glória, porque chegou do seu juízo e adorar aquele que fez o céu e a terra, o mais ponto das águas. Chegou do seu juízo. E as águas é o batismo das águas, o Espírito Santo, e o plano de salvação antes da fundação do mundo. Sinais também, como foi nos dias de Noé. E o sol, o aquecimento global, queimadas, incêndio, também foi como nos dias de Ló, Sodoma, fogo. Aquecimento global. Êxodo 20, verso 8, o dia de sábado, porque em 6 dias fez o céu, a terra, mais tudo que neles é, por isso no 7º dia santificou, abençoou e descansou. Jesus batizou porque tinha pecado para nos dar o exemplo. Deus já sabia que ia entrar a fadiga do trabalho, ele pôs um dia e a adventista é salvo por sábado. Judeu, Moisés, Abraão já guardava os mandamentos e foi justificado pelo animal como Abel. Derramamento de sangue inocente. Gênesis 26, 5. Ele guardou todos os mandamentos, estatutos e juízos. E com relação a isso, Jesus falou assim: não é o sábado mais importante que o homem, e sim o homem é mais importante que o sábado. E o filho do homem, até do sábado, é o Senhor. Quando é Senhor, fala Senhor, ele é santo nos dias que Roma colocaria quase 3 meses no ano, e foi perfeito sem pecar, e nos justificará, e não há pecado que ele não justifique nem perdoa, e nem queda que ele não levanta, certo? Só se eu desistir, aí se torna como Saul. Agora, vamos, é que se eu deixar uma coisa nessa vida por Cristo ou o mundo, eu ganhará 100 vezes mais. Meus dias acrescenta, do ímpio só vai encurtando, porque o caminho do mundo, ele tem boca, mas ele tem fundo, porque tendo fundo, lá tem um fim. O caminho de Deus, ele não tem boca, porque ele é estreito, mas ele não tem fundo, porque ele não tem fim. Mateus 7, 13, a porta é estreita. Muitos procurarão entrar
esforçai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar quando o dono da porta se levantar. Lucas pegou esse esforçai para o primeiro mandamento da lei de Deus, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, quando ele disse, o reino de Deus a tomar de esforço, e muitos se esforçam por entrar nele. O que você não esforça aqui que você consegue? Até a cria de uma vaca, uma coisa assim, ela esforça para poder sair logo, porque ela está em risco de morrer. Até para nascer se esforça. Vai. Por isso que o céu não é lugar preguiçoso, certo? E nem gente que quer um céu como... Tem gente que pensa que o céu é esses dos aviões dos pássaros, que é 11 quilômetros. Acho que o terceiro céu tem bilhões de quilômetros, bilhões. A cidade que... O negócio de Elon Musk gravou daquela vez, uma cidade santa, 39 trilhões de quilômetros, toda de ouro. Tem um tempo disso aí. Muito bem. E Joel 2:1. Joel 2:1. E 1 Pedro 1:18. Não foi com ouro ou com joias que foste resgatado, mas pelo precioso sangue de Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Vou aqui para mim ler agora. Joel 2:1. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte, na minha santidade. Marcos 16:15. O evangelho a todas as nações, as 3 mensagens angelicais e o último anjo que desceu do céu, o Espírito Santo, a chuva seródia, derramamento do Espírito Santo, Joel 2:28, Atos 2:14 e Tiago, a chuva seródia 5:7. Certo? A última chance. Muito bem. Caiu Babilônia, que é Roma, e Apocalipse 17, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Igrejas evangélicas, igrejas que não têm a mensagem da Adventista pela graça. Depois, eu sou salvo para obedecer e os mandamentos de Cristo em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama e será amado meu Pai no último dia. E 1 Timóteo 1:8, a lei é usada da maneira correta, quando ela é usada na posição correta, ela é de bom proveito, não é para justo, é para quem transgride ela, volta para Cristo, não habitual, mas sim acidental. Essas coisas eu vos escrevo para não que pequei, mas se ao caso alguém pecar, temos advogado junto ao Pai que é Cristo. Porque no pensamento, no sonho a gente peca. Certo? Muito bem. Agora, e da sociedade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Jesus falou assim, falais à minha volta até que eu venha. Inclusive nós temos de angústia, vem logo Senhor. Em 2 Pedro 3:11 diz, aguardando e apressando o dia do Senhor, nos qual guardará novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o do Senhor está perto. Apocalipse 3:10, filho meu, guarde as palavras da minha paciência, do meu consolo, porque eu te livrarei da hora da tentação que viarei aos moradores da terra, para ser tentados, certo? E Mateus 24:14, Evangelho do Reino, já falei. E 2 Pedro, já falei. Atos, já falei. Agora vamos aqui. Joel 2:28. Eis que naquele tempo levarei meu espírito sobre toda a carne. Mateus 24:30 e Atos 2:14. Os jovens sonharão, os mancebos terão visão, os velhos sonharão. Até sobre os meus servos, minhas servas, derramarei meu espírito naquele dia, eles profitarão. Fazeis sinais no céu, embaixo fumo, vapor, fumo, sangue e vapor de fogo. Aquecimento global e a 4ª praga, pitada, já está caindo. Apocalipse 16:8, o sol, que se tiver gente vai abrasar. Apocalipse 9:5, vão procurar a morte vai fugir desse, te deu com este escorpião, e a morte vai ser amarrada. Vapor, fumo, sangue, o cavalo de Apocalipse 6:4, que as pessoas mataram umas às outras com a espada,
que é sangue, segundo cavalo, e vapor de fogo. Lá na China, 84 graus a temperatura que derreteu o asfalto e morreu, não sei, 200 e tantas pessoas pro rio e tal, morreu 20 mil queimadas na Espanha, 300 mil deixou as casas. Jesus falou, para não morrer, deixa tudo para me seguir. E os outros devem ter morrido em Cristo, provavelmente. Nós queremos todos em Cristo. Agora, e Jeremias 35, fala que perturbem-se todos os moradores da terra. Ai, vejo os homens, as pessoas com rosto pálido, a mão na cintura, como uma mulher que está para dar, como está de parto para dar luz. Ai, como é terrível aquele dia. Aqui, ó, os moradores da terra perturbem. Viu aí? Se tiver. É tempo de angústia de Jacó e ele será livre dela. Outra coisa aqui também, Saul vinha com 400 homens armados para matar Jacó no meio do rio do Jaboque. A noite toda ele lutou com Deus para que dele ia surgir as 12 tribos, 9 de Lia e 2 ou 3 de Raquel, que era estéril, que era mais velha, que trabalhou 14 anos, mas Jacó e a mulher de Isaac estava velho, enganou Isaac, que a primogenitura era de Esaú mais velho. Um enganando o outro. E Balaão, pai de Lia e acho que Raquel, enganou também Jacó, dizendo que Lia era mais velha, e tinha direito, era mais velha, sendo que ele casou, sendo que deu ele foi Lia. Depois, se você querer Raquel, você trabalha mais 7 anos. Não sei se a Raquel é a mulher de Isaac. Eu sei que justamente a Raquel, a mais velha, que teve menos. Então foi uma maldição, para Deus foi bênção, porque os 9 foi de Lia a mais nova. Se o pai, Balaão, que não era cristão, e a mulher de Isaac não engana Jacó, Deus sabe o que ele faz. Vamos parar aqui. Mateus 24, 24. Choverão falsos cristos e falsos profetas, fazendo grandes sinais e prodígios, se possível enganariam os próprios escolhidos. Escolhido pode ser toda essa geração, porque ela tem 3 pintas, 4 pintas. Daniel 12, a ressurreição dos justos e dos que crucificou Jesus, que vai morrer, 4. Sinais e a segunda vinda de Cristo. O casamento do noivo com sua igreja, que a igreja católica diz que ela, por ser o corpo, a cabeça de Jesus, muda a Bíblia. Se a cabeça sai, o corpo é morto. A igreja católica, ela trabalha, Jesus é um João sem braço nela. É Maria que é a Salvadora, e o purgatório, e os perdidos do inferno eterno. Já tem esse inferno eterno, ninguém sabe aonde. E a alma imortal, morando debaixo do chão, também ninguém sabe aonde. Só eles é que sabem. E o chamado é: sai dela, povo meu. Caiu Babilônia, tornou morada de demônio, talvez de toda espécie de ave imunda e esconderijo. Ouvi uma voz que vinha do céu que dizia: retirai-vos dela, povo meu. E todos os lugares, porque só tem 2 caminhos. Satanás põe esse tanto. Deus só tem uma igreja adventista, a última igreja, povo dele em todos os caminhos, mas morrendo toda hora. Pode dar graça em cima que está para fechar. Muito bem. Joel 2:2. Haverá trevas e nuvens, trevas. O sol não dará sua claridade, a lua estrela no firmamento, então aparecerá o sinal Filho do Homem. E Apocalipse 6:12. E a alva espalhada nos montes, Joel 2, ave espalhada nos montes, em Mateus 24:18, quem está na Judéia, fuja para os montes. Tempo de angústia, viu? Que muitos estão chupando manga. E na frente um fogo, atrás uma brasa ardente. O fogo parcial, as indústrias, energia, petróleo, colapso com a rede elétrica na volta de Jesus.
Malaquias 4:1 também pode dizer. Não ficará nem ramo nem raiz. Isso é depois de 1000 anos. E depois fala na sua frente o jardim do Éden. Quando Deus fez o homem, plantou um jardim do Éden na banda do Oriente, pôs a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Gênesis 3:6, eles comeu, foi para a árvore da vida para comer, foi morto. E Apocalipse 22:1, o rio que sai do trono de Deus, da água da vida, e tem a árvore da vida de um lado e no outro, as nações beber, que dá seu fruto todo mês, e cada fruto tem 12 sabores. Certo? E Apocalipse 7:13, o anjo, um dos 24 anciãos perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco? O anjo respondeu: esses são os que vieram da grande tribulação. Não vou dizer que, não estou dizendo, a tribulação não é só agora, tempo de angústia, não. Elias não teve angústia? Isaías não foi cerrado pelo meio, não teve angústia? Quem mais? Manassés, Sansão. Quem é que não passa por angústia, que ele vai na hora da morte, até na hora da morte passa por angústia, os em Cristo, e os que não morrer perdido? Que a angústia, as provas, purifica, certo? Eles costumam pegar isso aí. Não adorou a besta, lavaram suas vestes no sangue do cordeiro, e o sangue do cordeiro foi quando? Antes da fundação do mundo. Vamos pôr a 7ª parte dos anjos, na Bíblia não explica, mas desde Abel para cá, e até o último, que é a porta da graça fechar, e que Jesus voltar, que ainda vai estar com a mortal e com a natureza pecaminosa. Certo? Jesus não autorizou nenhuma das duas coisas. Nem você pode pecar de vez em quando, ou um ano no outro, 6 meses ou 6 meses, sem adultério e tal. E nem que você vai ficar sem pecar. Quando ele diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Certo? Muito bem. Joel 2:28. O sol escurecerá, a lua não dará sua história de sangue, ser que não foi mais, então que vem um grande terrível do Senhor, de sorte, todo aquele que for com o nome do Senhor será salvo. E já falei o jardim do Éden. Apocalipse 23, 20, verso 1. Vi um anjo descer do céu com a grande cadeia na mão, pôs selo no dragão, para não mais enganar as nações, ter completo 1000 anos. Esse mundo de escuridão, 1000 anos, vai descer tudo, a praga lá do Egito, acho que em Êxodo, podia pegar na mão, óleo queimado aí no céu, poeira, tanta coisa. Agora está caindo satélite também já, e uma estrela também caiu no céu, que 500.000 anos-luz de velocidade, é do tamanho de 2 sol desses. Acho que num lugar na Terra explodiu. As estrelas cairão do firmamento. Tem mais de 60, acho que 1000 coisas aí no céu, asteroide. E lá no Rio de Janeiro, uns noivos foi passear de helicóptero e um asteroide, um telescópio caiu, bateu nele e caiu. Certo? E eles morreram. Muito bem. A volta de Jesus está nas nossas vistas. Muito bem. Sinais, né? E os 1000 anos. E os que estão morrendo agora, bem-aventurados aqueles que têm parte, morrem em Cristo, têm parte na primeira ressurreição, no qual a segunda morte não terá autoridade sobre ele. Eles serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. E nós vamos estar no céu julgando. Apocalipse 20, de 5 em diante. Por que os que não foi para o céu? Qual foi o motivo? E Jeremias 4:23, ele viu depois que Jesus veio e o mundo como um abismo. Jeremias 4:23, olhei a terra, era um abismo, suas construções estavam derribadas, não havia morador nenhum, era um deserto, os morros tremiam. O pecado que vai estar na terra, e Satanás algemado sem... O pecado não vai levar gente, enganar a gente. Se viciar para ir para o inferno, e Satanás mostrar o caminho largo, de Mateus 7:13 e Apocalipse 4:1
e 8:1. O céu vai ficar em silêncio por meia hora à volta de Jesus. Equivale a 7 dias, meia hora. Certo? Então aqui já vou dizer. Agora, em Joel 2:9, como homens de guerra, irá cada um nos seus caminhos. Apocalipse 13:14, e não desviará das suas fileiras. A besta, a terra se adorará segundo a besta, de Apocalipse 11:13, os Estados Unidos têm enganado, país mais cristão, depois vem o Brasil e os terremotos pesados, tudo você vai vir para o Brasil, tem que vir mesmo, não vai operar, não vai operar dor. 6 milhões lá da Venezuela, como é que é só 144 mil vivos os remanescentes? Lá só é 6 milhões, certo? E tem uma pessoa também, uma pessoa lá no Irã, que ele sonhou, o que se confia muito no sonho lá, ele ia para a guerra, Jesus apareceu 3 vezes para avisar que eu sou contigo, no final do caminho ele viu, siga, 3 vezes. Depois ele contou para o pastor e para os outros, 200 já tinham aceitado, lá no Irã e no Islã, isso mesmo, no Islã. Como é que é só 144 mil? Se tiver uma pessoa ganha para Cristo, que é uma estrela na coroa, aprende você aí que está pregando mentira, é 144.001. Então é simbólico, não é literal. Vou falar sobre isso depois. E fala lá, adorar a terra. E fará morrer quantos não adoraram, cuja aqueles estão escritos no livro da vida, que foi morto antes da fundação do mundo do Cordeiro. Quem quer ir à espada, a espada será morto. Quem quer ir para o cativeiro vai. E sinal na mão não faz front, Apocalipse 13:16, para comprar e vender, mentira. Apocalipse 16:12, diz que é para juntamento para a batalha de Deus poderoso, igual Lúcifer falou lá no céu, que Deus era amor e era lei, mas só tinha ele como opção, e era impossível obedecer às leis de Deus e seguir esse amor. Ele ia ser como segunda opção, que ia ter não sei quantas vezes melhor, através do líder de Roma, o Papa, que tem salvação, e dos falsos profetas, os falsos, os que torcem a verdade. Certo? Ou só o velho, ou só o novo, e também os judeus rabinos, está convertendo muitos lá em Jerusalém por causa dos sinais, né? Certo? Essas 3 religiões não têm Cristo como Salvador, e a divindade, e os mandamentos, e o sábado. Roma, religião judaica, religião judaica, e os maçons que também têm salvação para eles. Certo? Essas 3 que eu estou sabendo. Muito bem. Agora, Lucas 21:23. Aparecerá sinal no céu, agora, diante do Senhor. Tremerá a terra, abalos nos céus. Lucas 21:23. Aparecerá sinais no sol, no céu, na lua, nas estrelas, angústia entre as nações. Voltou aqui a angústia lá de Joel 2:2, né? As nações, angústia sobre as nações, e Apocalipse 3:10, a tentação dos moradores da terra. Em pé pela cidade por causa do bramido do mar e das ondas. Pessoas derramam terror na expectativa das coisas sobrevirão ao mundo. As potências do céu serão abaladas. Apocalipse 6:14. O céu recolheu como pergaminho, todos os montes de ilha foram movidos dos seus lugares. Muitos vão desejar, cai sobre eles o dedo da face daquele que está sentado à direita de Deus, porque chegou o dia da ira deles, do cordeiro, quem pode sustê-lo. Os Estados Unidos tem uma cidade a 100 metros abaixo do chão. A fome teve um presente e falou 6 bilhões de pessoas morrer de fome. E já está na terceira guerra, e Jesus também já está na terceira guerra, que a primeira foi no céu com Satanás, que ele venceu, o segundo na cruz, e agora a terceira, Daniel 12:1. Certo? Muito bem. E aparecerá o sinal do Filho do Homem do céu. Ora, ao começar a acontecer essas coisas, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa seleção se aproxima. Lucas 21:23, Lucas 21:23-25. E verso 12 de Joel, quando Deus fala tudo isso, tem sinais vários, sol escuro, sangue no mundo unindo, Apocalipse 16:12, águas em sangue, o Rio Jordão, várias partes do mundo, vários lugares, o amor esfriar de quase todos, Mateus 24:12, o amor de muitos esfriará, 2 Timóteo 3:1, Espírito afirma expressamente que nos últimos dias viverão tempos difíceis. As pessoas serão egoístas, avarentas, jactanciosas, blasfemadores, implacáveis, caluniadores, arrogantes, atrevidas,
antes amigo dos prazeres que amigo de Deus, ciumentas, cruéis, inimiga do bem. Afaste-se delas. E, deixa eu ver aqui, já falei. O mar recolheu 1,5 km em Santos e Recife, depois quando ele volta de novo, as praias, pela primeira vez na história, estão aparecendo. Jesus falou que estava escondido, seria revelado, estava em segredo, seria descoberto. Daniel 12:4. Tu, Daniel, encerra esse livro e sela até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, o saber se multiplicará. Daniel 12:10. Uns branquearão e purificarão, outros santificarão, mas os ímpios continuam impiamente, nenhum deles entenderá. Quando Jesus falou, os discípulos e nós que aceitam o reino dele, a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas aos outros tudo é feito por meio de comparação, para que olhem, não entendam, escutam, olhem, não enxerguem, escutam e não entendam. Mas essa geração Deus manda orar. 1 Timóteo 2:2, 2 Pedro 3:7, Deus é logo humano, não querendo que ninguém se perca. Judas 1:13 ou 14, e Atos 17:30, por meio de um varão que ressuscitou dos mortos. Todas as pessoas se arrependem. Mateus 24:7, haverá terremotos em vários lugares. Os falsos profetas, Apocalipse 16:12, segundo, dragão, besta e os falsos profetas, que se representam num só. Também tem um anticristo, certo? E o título da mensagem é o levantar de Cristo. Eu vou contar ainda, não sei se é 6, se é 7 ou é 8 da terra, viu? Na sua segunda vinda. E a sua segunda vinda não é a última, como agora Satanás, agora que ele está enganando Satanás, e o remanescente até a volta de Jesus, também é o último engano dele. Apocalipse 20, de 7 a 12, vão marchar, subir as superfícies da terra, marchará as nações de Gog e Magog, dos 4 cantos da terra, para marchar a cidade santa, para tomar dos santos, que é poucos, e eles ainda vai até enganar gente sem cabeça, né? Roma diz que, entendeu bem? Jesus é o cabeça, e esse Jesus é o quê? João 1, no princípio o verbo estava com a palavra, nada do que foi feito se fez sem ele. A palavra se tornou verbo, o verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça, Jesus. Certo? E João 17:17, chama a palavra. Jesus diz, santifica, use na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Quem pôs velho não foi Roma. Porque dos 480 versículos do Apocalipse, 240 é do velho. Como é que se tira um do outro? Jesus usou o livro de Salmo 300 vezes. Pode ser porque Jesus o leão da tribo de Judá, que era de Moisés e Elias, a raiz de Davi, que foi pai de Salomão, que escreveu os Salmos. Davi na coragem, que não pôde reconstruir o santuário, que foi de Moisés. Ele falou, seu filho, Deus falou, seu filho Salomão vai reconstruir, que você foi muito sanguinário. Davi. Filho matou o outro porque estrupou a irmã, o outro matou o que matou, Davi matou Urias, prostituta Betseba, e os ossos dele doíam na cama, ele desejou o dia que ele nasceu. E Jó também, eu também senti isso uma vez. E vários profetas teve visão no céu, Isaías, Moisés e o Deus face a face. 40 anos Deus andou na nuvem, porque ele não gastou a roupa e nem a sandália do pé. 40 anos na terra de Cascaio. Abraão viu 3 vestidos de branco, Deus falou com ele. Abraão, Moisés, Elias, que foi para o céu, eu falei na angústia que ele passou 40 dias, o anjo falou, bebe essa água e come, tem muita terra para você comer. Depois ele encontrou Eliseu e subiu para o céu. Isaías cerrado pelo meio, João Batista cerrado, agora que foi Isaías, Moisés, Abraão, Jó e Noé. E Eli Guai da Adventista teve no céu em visão, e eu também tive no céu em visão. Profeta verdadeiro. Fiquei lá um tempão. Pessoas tudo de branco, sentado como um gado, todo de branco, não tinha barulho nenhum, só meu corpo aqui. Não sei se levou dias, ou se foi semana, ou se foi um dia. Sei. A Bíblia diz que o pecado entra pela mente.
A graça também é na mente. E o corpo todo. E a Coca-Cola, Coca-Cola. Sabe o que significa esse texto? Que Satanás diz que o rótulo só aceita colocar Satanás o rei, Jesus um derrotado. Se colocar Jesus um rei, Satanás não aceita. No século XVIII, nos Estados Unidos, com a receita secreta que só Deus lá sabe. Veio para o Brasil em 1946. O chamado de chá preto, que nem o café aí, que tem pedra, tem pó de pau, tem mais milho do que café, e só e menos café. E tem um café caro que as mulheres colhiam os tecos forte, torrava e coava no passado. O café primeiro foi inventado na Indonésia no século VIII. Todos os papas assinou. Estou dizendo que tem salvação para o papa, não. Já tem 30 anos que tomo café, tem 7 sobre também salvação. Eu queria deixar, mas eu não consigo. Não tem vício nem pecado que Jesus. Deus pode só salvar totalmente aqueles que chegam a Ele por meio de Cristo, sempre por interceder por nós. E, que nem eu estava falando, o que acontece? Eu tive uma visão de Deus, demorou horas, como se fosse em Cristo, ele, minha frente. Só tem esses três que tem essa pinta, de Criador e Adorador. Adorador é Salvador, certo? E mais nada. Por isso que o primeiro mandamento diz, não ter outro Deus diante de mim, só Deus é um de oração. E o primeiro mandamento, esforçai por levar para Mateus pegou essa passagem bíblica, no primeiro mandamento, de todo o teu coração, de todas as suas forças, e Lucas também, quando disse, o reino de Deus é tomar de esforço, e muitos se esforçam por entrar nele. A roda verde, no YouTube, bate o dedo, a rodinha do lado da bateria, bate o dedo, diz que o profeta Vanderlei convém minúsculo, o segundo nome, abaixo de cima do primeiro, chegar no depara completo, embaixo da roda verde com P dentro, estou gravando vídeo 4 dias, bate e sai nos vídeos. Que é as mensagens de hoje, os sinais de hoje, certo? Mensagem fora de época, a igreja está pregando a Bíblia. Mas vivo não tem ninguém nem salvo e ninguém condenado. Tem os que estão no caminho de Deus e os que é para ir. E não vai quem não querer. Se você não quer ir para o céu, pode ficar tranquilo. Deus não te leva pro, Jesus não te leva para o céu obrigado, não. Certo? Porque o céu, ao invés de ser um paraíso, passa a ser um inferno para você. Porque lá não vai ter o pecado. E nem vai santo e nem pecadeiro para o céu. Vai pecadores arrependidos e os que já morreram em Cristo já morrem selados. Certo? Então, tchau para vocês e até já. O título da mensagem é: Jesus levanta 7, 8 vezes ou 6, não sei, da terra, na sua segunda vinda.